Salve, salve colorados, aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. Um jogo que começou, de certa forma, bem movimentado, o Internacional fazendo um gol logo cedo, e depois o Santos buscando, também muito cedo, o empate. Mas o jogo caiu muito de produção depois disso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o jogo Santos e Inter na Vila Belmiro, empate em 1-1, um jogo de um tempo só, porque o segundo tempo não aconteceu para ninguém. O Inter chegou bem propositivo em campo, dominou o começo do jogo e logo, uma jogada incrível do Nico Hernandes, o Luiz Adriano ficou na cara do gol e mandou para as redes. Muito bom começo. O Inter inspirou ali alguma... A gente começou a ter uma esperança de que o Inter pudesse ter ali hoje uma grande atuação, ser um grande, né, um pouco daquilo que a gente espera do Inter. Porém, né, logo depois, aos 13 minutos de partida, o Santos teve uma falta perto da área, e o Lucas Lima, ex-jogador do Inter, fazendo valer a lei do ex, né, bate muito bem na bola, excelente cobrança de falta. Talvez possa se questionar que o Kehler poderia estar mais protegendo aquele canto, mas foi uma bomba, acho que não dá para contar como falha do Kehler nem nada, mas mesmo assim o Kehler fez uma partida segura, no geral ele jogou direitinho, assim, não vou também aqui botar na conta do Kehler, mas claro que eu quero a volta do John no próximo jogo, porque o John é nosso goleiro titular, né, e talvez tenha feito falta hoje, a gente não tem como saber, né, se o John pegaria ou não essa falta do Lucas Lima, porque para pegar essa falta seria, assim, uma grande defesa, que não aconteceu, né, o Santos empatou o jogo. Depois disso, o Inter e o Santos meio que trocaram, né, ataques. O Inter teve na frente, né, na cara do gol algumas vezes, podia ter tido a oportunidade de fazer segundo gol ali, ou talvez ter 3 gols até talvez no primeiro tempo. O Inter teve algumas oportunidades bem interessantes ali no primeiro tempo, e aí fomos para o intervalo com esse placar de 1-1. E aí o que todo mundo esperava é que quando os times voltassem para o segundo tempo, tanto o Inter quanto o Santos voltariam com menos intensidade. Porque o Santos, ele tem sido nos últimos jogos parecido com o Inter, né? Joga bem o primeiro tempo, o segundo tempo cai muito de produção, talvez por morrer fisicamente, ou talvez não consiga entregar, né, aquilo que se precisa numa partida de futebol, né, os 90 minutos. Segundo tempo do Santos foi muito abaixo, e do Inter também. E aí a gente assistiu uma partida que não teve grandes emoções ali no segundo tempo. O Santos teve algumas chances, sim. Em alguns momentos a gente até ficou um pouco preocupado ali, né, que o Santos pudesse fazer, né, o gol da vitória. E no fim, depois de um segundo tempo bem apático de ambas as equipes, o Inter e o Santos saem de campo com um empate em 1-1, né? Um empate 1-1 que serve mais para o Inter do que para o Santos, né? Já que é a casa deles, então acho que a obrigação maior de vencer seria do Santos. O Inter agora chega à terceira partida seguida sem perder, né? A gente venceu o Metropolitanos da Venezuela, a gente venceu a última partida também, foi um jogo um tanto quanto complicado, porque a gente acabou sendo eliminado, né, pro América, mas a gente venceu o América por 3-1, e agora a gente empata com o Santos na Vila Belmiro. Não é fácil pontuar na Vila Belmiro, não é fácil vencer na Vila Belmiro. O Inter volta para Porto Alegre com um pontinho conquistado. Dito isso, o que a gente tem que parar para analisar é o seguinte, tá? A gente sabe dos problemas do Inter, a gente sabe que o Inter morre fisicamente no segundo tempo, porque o Inter tem um preparo físico deficiente. Mas o preparador físico novo já está na casa, ele já está começando a trabalhar. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo um certo alento, pensando assim que as coisas devem melhorar.
na preparação física do Inter. O Inter deve entregar 90 minutos dentro em breve. Mas antes disso, nós tínhamos esse jogo hoje contra o Santos e nós temos ainda o jogo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores, lá em Montevidéu, uma guerra, né? E depois o jogo contra o Vasco, né? Pelo Brasileirão. Então, a gente, depois desses 2 jogos aí, vai para a parada FIFA. O Inter fica no intervalo de 11 dias entre um jogo e outro. E aí, a tendência é que o Inter melhore fisicamente. Quanto à postura do time, eu também espero que melhore junto com o físico. Talvez a postura do Inter de ficar mais atrás na linha da bola, recuar as linhas, talvez isso seja muito pela questão física deles não terem pernas, então não dá para ter a intensidade de ir para frente à vontade, assim, né? Porque senão morreria, o cansaço pegaria ali, e aí na hora de voltar, não ia conseguir voltar, se exporia, né? O Inter ficaria exposto a contra-ataques, podendo perder a partida. Então eu acho que os problemas do Inter acabam se resumindo na questão física. E temos ainda Gabriel e Arangues, né, que devem se recuperar e devem estar à disposição para depois da data FIFA. Então as perspectivas são boas para depois da data FIFA. Ninguém gosta de perder ponto. Não gostei de ter empatado, queria ter vencido a partida, mas um resultado de 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro não foi de todo ruim. Não estou dizendo que eu estou feliz, não estou dizendo que é bom, mas não foi de todo ruim. A gente pontuou, fez 1 ponto. E se lá na frente a gente perceber que a gente conseguiu alguma coisa por 1 ponto, talvez tenha sido nesse jogo de hoje. Eu não vou entrar muito no mérito aqui individual dos jogadores, mas eu dou um destaque positivo muito forte para o Nico Hernandes e para o Rômulo, que fizeram uma partida incrível. E o Luiz Adriano teve uma ótima presença no ataque. Gostei da partida do Luiz Adriano, não só pelo gol, mas pela presença, pelo que ele nos ofereceu de pivô e fazendo a função dele de centroavante. É isso, espero que vocês tenham curtido aí essa análise. Eu sei que muita gente deve estar chateada porque o Inter não venceu, porque era um jogo ganhável, era um jogo muito ganhável, porque o Santos está muito mal. Olha, com todo respeito, eu sei que o Inter está envergonhando a sua história com esse time que tem jogado, com os nossos desempenhos em campo, a gente está envergonhando a nossa história, mas eu acho que o time do Santos também envergonha e muito a história do Santos, que é uma história linda. É uma história de Rei Pelé, é uma história que já teve outros momentos ali com Neymar, enfim. O Santos, com esse time, ele está envergonhando a sua história, assim como o Inter está envergonhando a sua história com o Inter que se apresenta neste momento. O que existe de perspectiva é que a gente possa melhorar ali na frente. Não tenho certeza disso, mas vou seguir confiando, vou seguir acreditando. Porque só me resta isso, né? Resta acreditar que as coisas vão melhorar. Espero que o Inter encontre os seus caminhos aí para os próximos jogos, os próximos objetivos aí na temporada de 2023. Ainda que não venha títulos, eu sei que a gente quer títulos, a gente está numa seca de títulos muito grande, é muito importante que a gente fosse campeão de alguma coisa grande esse ano, mas nos restou praticamente só a Libertadores, né? Porque o Brasileirão, dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa, a não ser que seja uma arrancada absurda, assim, né, de pontuação, que a gente consiga uma grande pontuação no Brasileirão. Mas essa não é a tendência de momento. Acho que a tendência de momento, a gente tem que equilibrar as coisas, começar a pontuar mais no Brasileirão, mas em primeiro lugar, classificar na Libertadores, tentar conseguir uma epopeia contra o Nacional do Uruguai, de repente até vencendo lá em Montevidéu, ou talvez um empate possa ser também um resultado nada desprezível, né? Mas vencendo a gente garantiria já a classificação com uma rodada de antecedência, isso aí poderia ser bem importante. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo de hoje, qual é o prognóstico de vocês para as próximas partidas. Eu sei que tá todo mundo bem chateado, mas é isso, faz parte. Eu acho que a gente tem que seguir adiante, seguir acreditando, apesar de tudo. Eu sei que tá bem abaixo do que deveria ser.
mas é o que temos. Deixa aí os teus comentários, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem vocês conhecem, que sejam Colorado, e eu espero vocês aqui no vídeo de amanhã. Valeu!